texto sagrado, Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a eles e disseram: o Senhor não semeou boa semente no campo? Então por que veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e tire ele? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio, amarre-o em feixes para serem queimados. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e lhe tirarão do reino tudo que faz tropeçar, e todos que praticam mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá o choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja Jesus. Sejam bem aceitos, palavras de minha boca, meditar no meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. A parábola desse domingo, que é a do joio e do trigo, é uma continuação, tá muito ligada ao domingo anterior, que foi a parábola do semeador. No domingo anterior a gente viu a parábola do semeador, em que o semeador saía semear, jogando suas sementes, e ela caía em vários tipos de solo, em alguns brotava, em alguns não brotava, em alguns brotava um pouquinho, mas depois não aguentava, e aí ela acabava, morria por ali mesmo. Então, a gente no domingo passado teria lembrado sobre o tipo de solo que deve ser nosso coração, deve ser nossa vida, deve ser nossa mente, nossa forma de viver. Prepararmos uma terra boa para receber a semente de Deus. Mas aí esse domingo agora a coisa complica um pouquinho mais. Porque além de nós termos que preparar uma boa terra para receber as sementes do reino de Deus, também nós vemos o inimigo semeando o joio no meio da plantação. O inimigo semeando o joio. E é interessante que quando a gente pensa no inimigo semeando o joio, quase sempre essa parábola, as pessoas vão remeter à ideia da tolerância, seja na igreja, seja em outros espaços, que nós não vamos excluir as pessoas, porque nós não vamos arrancar o joio no meio do trigo. E é bom lembrar, o joio e o trigo eles são muito parecidos. É muito fácil você se confundir e acabar arrancando o trigo no lugar do joio. Então, para evitar isso, que se aguardasse o dia da colheita. Isso de fato é uma parte do que a gente tem nessa parábola. Mas tem uma outra parte, que todos os textos bíblicos, é necessário que nós olhemos eles em vários aspectos, em vários planos.
né, no plano mais coletivo, mas também no plano individual, no plano dentro de cada um de nós. Porque, na verdade, esse joio e esse trigo, eles acontecem dentro da gente. O inimigo também semeia joio do nosso coração. E aí é o problema. Aí é que vem o problema. Porque a gente não vai conseguir arrancar. Mas se a gente tentar, igual algumas pessoas tentam, por exemplo, se isolando do mundo, né? Não, agora só vou me misturar com os puros, os perfeitos, os eleitos. Você vai cair no erro de arrancar o trigo e o joio juntos. Até porque não é esse o nosso objetivo. Nós não somos chamados a nos isolarmos do mundo. Jesus, quando ora, ele ora falando para que não nos retire do mundo, mas os proteja do maligno. Nós somos chamados a estar em todos os lugares, estarmos com todas as pessoas. Jesus fazia isso. Jesus andava, né? Era amigo de publicanos, prostitutas, de pecadores. Ele estava no meio de todo mundo. Porque o joio e o trigo são muito parecidos, lembra? Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é joio pode ser trigo. E aquilo que a gente tem certeza que é trigo, bonitinho lá, é joio. Então não dá para a gente fazer essa separação muito clara. Então a gente não é chamado também a se separar do resto do mundo. Até porque nós mesmos, às vezes, vamos deixar o joio, vamos deixar ter muito joio plantado dentro da gente. Essa parábola nos chama também a olharmos com mais serenidade e sinceridade para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente é influenciado pelo mundo ao nosso redor. A gente não gosta de admitir. Muitas vezes a gente vai se contaminar. A gente vai ter raiva, a gente vai ter vários outros sentimentos que não são os melhores. Porque as situações vão nos levar a isso. E faz parte. Tem uma outra passagem na Bíblia que vai falar, né, se dizemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas se confessamos as nossas falhas, Ele é bom, suficiente para nos perdoar. Inclusive o texto de sabedoria que foi lido hoje, ali pelo Roliano, fala um pouco disso, né? De Deus dando uma nova chance para as pessoas, novas oportunidades, da possibilidade de termos nossos pecados perdoados. Então, nós vamos ter esse joio. O inimigo ele vai jogar a semente, isso faz parte. Mas essa tentação do joio, a gente deve ficar alerta. Se a gente reconhece que dentro de nós foi plantado trigo por Deus, mas que o inimigo também às vezes joga uma sementinha ali safada, uma sementinha sem vergonha, né, ali no meio, a gente começa também a prestar mais atenção. E deve prestar mais atenção, deve buscar discernir, deve observar bem, para que no dia da colheita possa separar o que é o joio e o que é o trigo dentro da gente. E aí, se eu já sei que tem joio e trigo dentro de mim, eu tenho que ficar alerta. Porque se eu precisar pegar uma sementinha lá, opa, será que é essa daqui? Deixa eu olhar com calma. Às vezes não, quase sempre a gente não quer olhar com sinceridade para o nosso lado mais problemático. E a gente tem o nosso lado problemático, todos nós temos o nosso lado fraco, temos o nosso lado equivocado, o nosso lado errado. E se a gente não admite isso, a gente não consegue trabalhar isso. Mas a gente precisa trabalhar isso. Precisa, assim, o tempo todo estar buscando a conversão, estar buscando mudar, estar buscando ser terra boa para o trigo e estar atento com o joio que foi semeado ali. É um desafio diário para a nossa vida inteira. Mas é um desafio que é importante, que vale a pena. É necessário sim que nós façamos isso. É necessário que nós tenhamos essa serenidade.
e que vigiemos, porque tem um detalhe que passa batido. O inimigo foi semear a semente o quê? Quando todos dormiram. Então a gente precisa também se vigiar, porque às vezes a hora que a gente passa batido, que a gente dorme, a gente deixa ser mais uma sementezinha de joio ser jogada ali. Então a gente tem que olhar, tem que estar atento. Estar atento não para que nós nos separemos do mundo, mas para que nós não nos influenciemos pelo que tem de ruim e antes comecemos a influenciar positivamente com a luz do Evangelho, com o amor que Cristo nos ensina, com essa verdade. Nós somos chamados a levar, porque inclusive outra coisa, o reino de Deus é a sementinha que Deus colocou lá, está lá, vocês são sementes do reino de Deus, são sementes do Evangelho. Sementes, quando crescem, boas, dão outras sementes. E nós somos chamados a dar sementes também, para que nós possamos plantar cada vez mais trigo do Senhor na nossa vida e cada vez mais levar sementes de trigo do Senhor na vida dos outros. Porque essa é a nossa missão, vivenciar o Evangelho, vivenciar o amor de Deus e levar esse amor de Deus para as outras pessoas. É para isso que nós somos chamados e o mundo precisa disso. A gente vai deixar um terrenão vasto só para o inimigo plantar joio? Não. Vamos levar as sementes de trigo. Vamos levar esse amor de Deus que é necessário. O mundo está precisando. Nós precisamos. E se nós precisamos e recebemos esse amor de Deus, e ele frutifica em nós, ele cresce, ele germina, brota, então nós podemos depois ter sementes, não só para plantar mais ainda em nós, para ficar um campo bem cheio do trigo de Deus, que não encontre mais espaço para que o inimigo jogue joio, mas também para que possa essas sementes excedentes serem levadas, serem partilhadas, serem dadas a quem precisa. E todo mundo está precisando. Alguns podem até não querer aceitar a semente, tudo bem, faz parte. Mas a gente leva para quem quiser, e quem quiser aceitar, que receba. Receba a semente, receba o trigo do reino de Deus. É isso que Deus quer nas nossas vidas. É isso que Deus nos chama para ser. É isso que a parábola do joio e do trigo nos ensina na nossa vida e na vida da comunidade. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais, tendo discernimento para podermos ser trigo do Senhor, ter um campo de trigo do Senhor nas nossas vidas, para que cada vez mais saibamos lidar com o joio que muitas vezes é plantado dentro de nós, e para que possamos ser sementes que brotam e que podem partilhar mais e mais sementes do amor de Deus, que é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus abençoe o trabalho, não é fácil, mas ninguém falou que ia ser. Então somos chamados a isso, somos chamados a partilhar com Deus, partilhar com o nosso próximo dessa missão, que é de Deus, mas que Ele deixa a gente participar também. Amém?